Bate no peito, ó ser humano, e gaba-te em voz alta, que não és nenhum assassino. Pois matar é assassinar. E segundo tua convicção, nunca transgrediste este mandamento do Senhor. Podes apresentar-te à sua face com orgulho, contemplando sem receio nem medo a abertura dessa folha do livro de tua vida, cheio de esperanças. Já refletiste, uma vez que seja, se de fato não há no teu caso uma espécie de matar moralmente, e que matar moralmente equivale a assassinar fisicamente? Não há nenhuma diferença nisso. Somente há fases em tua linguagem, em teu modo de dizer, porque o mandamento não diz de maneira unilateral: não matarás nenhuma vida terrena de matéria grosseira, mas sim de modo amplo, abrangedor e concreto: não matarás. Um pai, por exemplo, tinha um filho. Esse pai alimentava a vaidade terrena de querer fazer o filho estudar, custasse o que custasse. Esse filho, porém, tinha qualidades que o impeliam a fazer outras coisas, em que o estudo não lhe era de nenhuma utilidade. Nada mais natural, portanto, que esse filho não sentisse a menor vontade pelos estudos obrigatórios, nem pudesse reunir com alegria as energias necessárias para isso. O pai, porém, exigia obediência. O filho obedecia. Esforçava-se em prejuízo da saúde para cumprir a vontade paterna. Mas como esta era contrária à natureza do filho, contrária aos dotes inerentes a ele, nada mais natural que o corpo se ressentisse com isso. Não desejo acompanhar mais longe esse caso, que tão frequentemente se repete na vida terrena, a ponto de chegar a centenas de milhares ou mais ainda. Mas o irrefutável é que, nesse caso, o pai, por sua vaidade ou obstinação, procurava matar algo que ao filho foi dado para desenvolvimento na terra. Em muitos casos ocorre realmente a extinção, tornando-se posteriormente quase impossível tal desenvolvimento, por haver sido quebrada na melhor época a energia principal e sadia para isso, tendo sido malbaratada levianamente em coisas completamente estranhas à natureza do filho. O pai pecou com isso gravemente contra o mandamento não matarás, sem levar em conta que, com esse proceder, ele privou os seres humanos de algo que talvez lhes pudesse ser de utilidade através do filho. Deve considerar que esse filho é, ou pode ser, muito semelhante espiritualmente a ele ou à mãe, permanecendo, porém, diante do Criador como uma personalidade independente, a qual é obrigada a desenvolver os dotes que trouxe à Terra para seu próprio proveito. Talvez até lhe fosse concedido, pela graça de Deus, resgatar um karma pesado, inventando algo que, em determinado sentido, seja de grande utilidade para a humanidade. A culpa desse impedimento pesa de modo especial sobre o pai ou a mãe, que colocaram suas mesquinhas considerações terrenas acima dos grandes fios do destino e, dessa maneira, abusaram do poder da paternidade. Não é outra a situação quando os pais fazem prevalecer os mesquinhos cálculos terrenos do seu raciocínio por ocasião do casamento dos filhos. Quantas vezes não se aniquila assim, desconsideradamente, uma das mais nobres intuições do filho, dando-lhe sim despreocupação terrena, porém causando-lhe também a infelicidade de alma, que se torna mais incisiva para a vida do filho do que todo o dinheiro e bens terrenos. É natural que os pais não devam aquecer a qualquer sonho ou desejo de um filho. Isso não seria o cumprimento dos seus deveres de pais. É exigido, porém, o mais severo exame, o qual nunca deve ser terrenamente unilateral. E é justamente esse exame
que raras vezes ou jamais é praticado pelos pais de maneira desinteressada. Assim, há 1001 espécies de casos. Não é necessário que eu fale mais sobre isso. Reflete vós próprios a respeito, para que não venhais a transgredir essa grave sentença de Deus neste mandamento. Abrir-se-ão, assim, caminhos inimaginados para vós. No entanto, o filho também pode sufocar em seus pais esperanças justificadas, quando não desenvolve em si os dotes como é necessário para que possa conseguir grandes resultados nisso. Tão logo os pais compreensivamente lhe tenham permitido escolher o caminho que pediu. Nesse caso, também se trata de matar nobres intuições nos pais, transgredindo assim, de maneira brutal, o mandamento. O mesmo acontece quando o ser humano, por qualquer modo, trai alguma amizade verdadeira ou confiança que alguém lhe dedica. Mata e fere no outro dessa forma algo que encerra a verdadeira vida. É transgressão da sentença de Deus: não matarás. Acarreta-lhe destino nocivo, que terá de remir. Vedes que todos os mandamentos são apenas os melhores amigos dos seres humanos, para preservá-los do mal e do sofrimento. Por esse motivo, acatai-os e amai-os como a um tesouro, cuja guarda só vos acarretará alegria.